Olá, boa noite, Boa noite, professor, tudo bem? tudo bem? Já estou aqui à disposição de vocês para fazer aqui uma live com a ADV Júnior. Será um prazer poder bater um papo e esclarecer eventuais dúvidas sobre a legislação trabalhista agora no período da pandemia. Como é que vocês estão? Estamos bem, professor. Primeiro, nós queríamos agradecer a sua disponibilidade por se colocar aqui hoje para discutir esse tema tão relevante que são os reflexos da pandemia nas relações trabalhistas. Queríamos te parabenizar pelo Dia Nacional dos Profissionais da Educação. O senhor Verdade. que é nosso professor na Faculdade de Direito da UFBA e em várias outras, além de ser uma inspiração. E se o senhor quiser começar já falando, professor, o tempo é seu. Tranquilo, vou falar aqui com vocês, mas quero ser a todos e todas do meu prazer de conversar com vocês. O pessoal da ADV Júnior faz um trabalho muito legal, é uma instituição estudantil dentro da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, mas que tem toda uma preocupação profissional de trabalhar essa perspectiva da atuação da advocacia. Eu vi a ADV Júnior nascer, né, muito pelo apoio em especial do meu querido colega, professor João Glicério, que era meu orientando no mestrado na época, né, e vi nascer essa instituição, e que bom que estamos aqui tendo a oportunidade de bater um papo, conversar aí sobre esses temas, né, nesse caso especificamente das relações trabalhistas na pandemia. Quero fazer um convite a todos e todas, né, para que, se possível, me sigam aqui também no Instagram e também nos meus canais no YouTube. Eu entrei nesse período de isolamento numa máxima de dizer, olha, eu preciso servir à sociedade. Eu acredito profundamente naquela máxima de Gandhi de que quem não vive para servir não serve para viver. E aí eu realmente entrei numa overdose, uma verdadeira maratona de lives, né? Esta aqui vai ser minha live número 253, salvo engano. Então, já é. E aí eu estou tentando, justamente porque eu também continuo na ativa da magistratura, né, limitar a uma live por dia, de segunda a sexta, eventualmente sábado, para que eu possa atender todos e todas. Né, e eu tenho buscado atender, eu não recuso, eu só peço para agendar lá com Martinha, que é minha assistente, meu anjo da guarda, e aí fica lá, é doida para tentar achar um espaço para cada um, e aí é uma forma de servir, e servir a ADV Júnior para mim também é uma satisfação, um privilégio. Então, vou bater aqui um papo com vocês, né, especificamente sobre a disciplina jurídica das relações de trabalho nesse período da pandemia, também numa perspectiva do pós-pandemia. Né? E isso é algo que a gente precisa realmente explicar com muito vagar. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o direito de trabalho estava meio desprestigiado, né, antes desse período pandêmico. Né? Nós, desde a reforma trabalhista, né, desde a Lei 3.467 de 2017, o direito do trabalho estava meio sem moral, né? meio desprestigiado. Eu via isso, inclusive, nos direcionamentos nos cursos preparatórios, por exemplo, da Ordem, ou nos cursos de pós-graduação Lato Sensu, em que direito do trabalho sempre foi o curso mais procurado, e, de repente, ele começou a balançar. E nesse momento também de uma ascensão de um governo de direita no Brasil, né, houve todo um discurso contrário à tutela jurídica das relações de trabalho. Né? Dentro de uma perspectiva mais crítica, nós vimos as pessoas, inclusive, propugnando pelo fim, não somente do direito do trabalho, mas também como uma consequência que parecia lógica da justiça do trabalho. Então, nós estávamos vivendo até 2019 um período realmente que eu vou chamar de desprestígio da disciplina jurídica das relações de trabalho. Só que, digamos assim, com a pandemia tudo mudou. Né? Na verdade, uma guinada de 180 graus. E a gente precisa explicar isso com alguma técnica, algum vagar. Por quê? Porque, de fato, o que aconteceu?
desde a primeira manifestação normativa, né, sobre a pandemia, né, lá foi escrito que a ausência ao serviço público ou privado, em função de isolamento, de quarentena, não era falta injustificada. Só esse único preceito legal fez com que, de repente, o direito do trabalho voltasse à tona, né, para se discutir a diferença de suspensão e interrupção, até quando o empregador pagava, quando passava a ser o órgão previdenciário, e, de repente, nós vimos, e aí eu não vou mentir que eu tive até uma certa ironia nesse ponto, pessoas que defendiam o fim do direito do trabalho e da justiça do trabalho, querendo se valer de preceitos da CLT, notadamente na parte de fato do príncipe ou de força maior, para resolver seus problemas empresariais. Ou seja, chegava a ser irônico. Pessoas que estavam dizendo que tinha que revogar a CLT, falando agora que era para aplicar as regras da CLT naquela circunstância. E isso já mostrou, de fato, que não dá. É claro que é muito fácil trabalhar em perspectiva ideológica, de menos Estado, né? E de dizer, não, vamos deixar com a iniciativa privada para resolver tudo. Mas o fato é que a pandemia demonstra que não dá para ficar somente refém da iniciativa privada. É preciso que haja um certo protagonismo estatal, notadamente em setores de pesquisa, e a discussão sobre uma descoberta de uma vacina já vai nessa linha, mas também no combate nas situações de risco em que nós vemos uma atuação estatal cada vez mais forte no Brasil. E mesmo com um discurso que advém do governo federal de dizer que era uma gripezinha, que não tinha problema nenhum, que daria para resolver. E aí o tempo passou e as pessoas, às vezes, mudam o discurso e não pedem desculpas pelo que falaram anteriormente. Mas o fato é que, desde o primeiro momento, nós passamos a vislumbrar, vindo do próprio governo federal, uma preocupação no estabelecimento de medidas, de preceitos normativos que pudessem disciplinar as situações referentes à pandemia. E aí nós vivemos uma verdadeira pandemia de medidas provisórias, né? Justamente no campo trabalhista. Eu vou fazer um destaque para 5 medidas provisórias. A MP 927, que trazia preceitos de determinações patronais unilaterais que poderiam ser tomadas, né, para tentar amenizar os efeitos da pandemia, né, tentando preservar trabalho e renda, né? E aí foi toda aquela discussão de antecipação de férias, antecipação de feriados, né? A concessão de férias individuais e coletivas, né? A questão do banco de horas invertido, a própria o trabalho em home office, isso na MP 927. Só que a MP 927, que inclusive é muito importante para ser estudado, ela trouxe, além desses preceitos, algumas regras que foram muito polêmicas. Uma delas, o artigo 29, dizia que se está contaminado pela Covid-19 não era acidente no trabalho, quase a blindar o empregador dessa circunstância. Essa norma foi declarada inconstitucional, né, e foi retirada a sua eficácia pelo Supremo Tribunal Federal, ainda com medida provisória. E a mais polêmica de todas era o artigo 18 da MP 927, que admitia uma suspensão do contrato de trabalho pela via individual, sem qualquer remuneração, por até 4 meses. A norma era tão ruim que até o senhor presidente da República, no seu diário oficial particular, que é o Twitter, ele disse, vou revogar, e revogou mesmo. Em menos de 24 horas, foi editada a MP 928, que revogou esse artigo, esse malfadado artigo 18 da MP 927. Só que na mesma época, e eu fiz muitas lives sobre isso para esclarecer o cidadão, eu disse, olha, vou profetizar, não tenho dom de profecia, mas vou profetizar, e isso está lá nas lives, eu fiz o download de tudo, está tudo gratuitamente para
para os amigos e para as amigas, para os senhores e para as senhoras, lá nos meus canais do YouTube. Né? Não está monetizado, não ganho nenhum tostão por isso. Faço por acreditar realmente no magistério, ainda mais hoje, no Dia Nacional do Profissional da Área de Educação. Eu preciso dizer isso. Eu acredito no ensino, eu acredito no magistério, eu acredito no estudo. Então, estou colocando todo esse material gratuitamente para vocês lá. Por isso que eu digo, se inscrevam lá. Para mim é interessante ativar a notificação, não para receber likes ou dislikes, não isso. É para que você receba automaticamente todas as atualizações, que todo dia eu coloco material lá. E aí o que acontece? Eu já dizia, falei lá em algumas lives com Vólia Bonfim, Renato Saraiva, Dalegrave, Calvê, disse, olha, aguarde, vai vir aí uma medida provisória especificamente sobre a questão da suspensão do contrato de trabalho e da redução. E tal como eu profetizei, veio a MP 936, que trazia duas polêmicas muito grandes. Né? A possibilidade da redução do contrato de trabalho e também da suspensão do contrato de trabalho pela via individual. Suspensão pela via individual ainda era possível, tendo algum tipo de benefício, e isso foi previsto, o benefício emergencial. Mas redução de salário pela via individual nunca foi bem feito, nunca foi bem visto, e o artigo 7º, inciso 6º da Constituição expressamente remete necessariamente a uma negociação coletiva, que não foi aplicada nesse caso concreto. E essa matéria gerou uma grande polêmica, a ponto de ser ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, a de 6363, em que o ministro Ricardo Lewandowski colocou expressamente, disse, eu vou dar uma interpretação conforme, não vou dizer que é constitucional ou inconstitucional, vou dar uma interpretação conforme para dizer que ó, nesse ponto precisa de uma atuação coletiva. Essa foi uma situação, querida, muito peculiar. Por quê? Porque o Supremo falou isso, quer dizer, através de Lewandowski, e na sessão de julgamento, né, em relação a liminar, não é o julgamento do mérito da ação de constitucionalidade, um julgamento que foi em 2 dias, na quinta-feira, as sustentações orais, né, inclusive da AGU, foram no sentido de manutenção da liminar. E é claro que, nesse momento, Lewandowski, já com os temperamentos que ele tinha feito em sede de embargos de declaração, né, foi brilhando, dizendo, não sei o quê, tal, achando que ia prevalecer. E eu dizia, isso não vai prevalecer. E no dia seguinte, aconteceu o que eu falei, literalmente por 7-3, mas se você levar em consideração no rigor técnico, foi 7-2-1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma como uma norma de emergência, numa rendição a uma visão consequencialista de realismo jurídico, né? Por 7-2-1. Por que 7-2-1 e não 7-3? Porque os únicos 2 votos que eu mencionei, Fachin e Rosa Weber, declaravam inconstitucionalidade. E Lewandowski não declarava inconstitucionalidade, dizia que era uma interpretação conforme, adequava a lei. Mas o fato é que isso foi declarado constitucional, trazendo uma questão de uma segurança jurídica nesse ponto, e isso gera grandes repercussões, eu vou aprofundar daqui a pouquinho. Mas só para dar um destaque de 3 outras medidas provisórias muito importantes. As medidas provisórias 944, 945 e 946. A 944 foi a medida provisória que estabeleceu um custeio da folha de pagamento, né, através de uma abertura de uma linha de crédito a juros bem mais convidativos do que os normais, né, justamente na ideia, na diretriz de preservação de trabalho e renda, o que tem meu aplauso. Né? É importante mencionar nesse ponto, se o atual governo federal sofre tantas críticas, e de muitas críticas absolutamente justas, porque pisa muito na bola, nesse ponto não pisou. Nesse ponto, olha, você está me vendo fazendo elogio, porque eu faço questão absoluta da minha isenção nesse ponto. Eu costumo dizer que eu não sou nem mortadela nem coxinha. O que eu não sou é pamonha, de que vai criticar sem analisar. Eu quero mostrar a perspectiva. E nesse ponto tem meu aplauso quando manteve
sistemas, né, de preservação de trabalho e renda. Podia ser melhor? Claro, mas se quem já viveu, como eu, governos que estimulavam extinção de postos de trabalho com PDVs e PDIs, eu posso dizer que, nesse ponto, a diretriz foi interessante, né? E por isso a MP 944, como também a MP 945, como uma forma de algum tipo de benefício aos trabalhadores portuários, que não são empregados propriamente dito, são avulsos, ou seja, tem uma intermediação de uma mão de obra através de um órgão gestor. E nessa perspectiva, sim, tivemos essa linha que foi extremamente importante no caso concreto. Além da MP 946, que extinguiu o antigo fundo PIS/PASEP, né, para poder trazer uma base maior para o FGTS. O que capítulos tivemos posteriormente? A MP 936, aquela polêmica mesmo, que admitia uma redução de salários e também suspensão do contrato de trabalho pela via individual, foi convertida em lei, na Lei 14.020, com adequações sobre essa questão, mas mantendo a diretriz da decisão do Supremo Tribunal Federal da excepcionalidade. Mas a MP anterior, a primeira que eu falei, a MP 927, que trouxe um banco de horas mais flexível, que trouxe antecipação de férias individuais e coletivas, antecipação de feriados, colocar todo mundo em home office, teletrabalho. Nós tivemos um fenômeno brasileiro estranhíssimo. É o fenômeno que a gente chama do fenômeno do jabuti. É alguma coisa que só tem por aqui mesmo. O que é que fizeram? No Brasil, o que é que tem acontecido? Projetos de conversão de medida provisória em lei têm sido utilizados pelos legisladores como uma forma de abreviar o processo legislativo. Porque, como já tem uma determinada norma, e aí que está sendo para votação, eles começam a querer enxertar no texto de um projeto de conversão matéria que não era discutida, não era o objeto específico da medida provisória. E aí o que aconteceu? Quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. O que é que aconteceu? Nesse ponto, a tramitação da MP 927, as pessoas quiseram enxertar nele dispositivos da MP que tinha perdido a eficácia, que tinha ficado caduca, não era rejeitada. Uma MP que perdeu o prazo de validade por impossibilidade de construção, de fazer especificamente um acerto político, e nesse ponto era algo que era objeto de crítica, mas aparentemente não afetava o governo. Só que começaram a colocar no projeto de conversão algumas isenções fiscais, justamente nessa ideia de desonerar folha de pagamento, o que é algo que tanto esquerda como direita, pelo menos em época de campanha, acham que é uma das grandes soluções para que aposte de trabalho. Bem, colocaram lá, quando o governo viu que ia diminuir a arrecadação, disse, não vou votar isso. E aí, a própria encaminhamento no Senado foi disso, não vamos votar isso, vai caducar. E aí, efetivamente, caducou, estamos vivendo esse período, né, de que tivemos uma norma que durou uma aplicação, que gerou essa quantidade de trabalhadores indo para home office, mas agora temos que voltar, e voltamos, ao status quo ante, ou seja, não dá mais para botar trabalhador em home office de forma lateral, né? É algo que pode ter uma resistência e também todas as outras modalidades. Claro que a gente vai aprender a trabalhar com regras de direito intertemporal nessa perspectiva. Por quê? Porque nós vamos ter que interpretar a MP 927 como uma norma temporária e, claro, que os efeitos muitas vezes se protraem além do efeito, mas é preciso compreender os atos jurídicos perfeitos construídos na sua vigência. Mas, depois disso, não se pode mais fazer norma nesse sentido. Então, vamos aí procurar agora os próximos passos dessa grande confusão legislativa. Essa aqui, minha querida, é a
o panorama geral das normas de direito material nesse período de pandemia. Podemos falar também, apenas para que tenhamos uma live com a maior quantidade possível de conteúdo, falar também dos aspectos processuais. Por quê? Porque, como eu disse, né, nesse período de pandemia, a pandemia é uma tempestade. Estamos todos na mesma tempestade. Podemos não estar todos no mesmo barco, mas estamos todos sofrendo algum tipo de efeito em relação a essa pandemia. E dentro dessa linha, nós estamos vendo, evidentemente, reflexos também no processo. Por quê? Porque, no primeiro momento, a questão de uma discussão sobre a aplicação de uma cláusula rebus sic stantibus na Justiça do Trabalho para rediscutir, revisar acordos judiciais homologados, foi matéria de pauta de diversas lives, de diversas discussões. Eu tenho decidido sobre essa matéria na condição de magistrado. E agora, nesse período de consolidação da pandemia, não sabemos se estamos no platô ou não, não sabemos se já alcançamos o pico ou não. O número de mortes no país mostra que talvez estejamos sendo otimistas demais. Mas o fato é que há uma discussão de uma necessidade de continuidade da prestação jurisdicional. E aí estamos fazendo também, tentando readequar aos novos modelos telemáticos. E aí estamos fazendo o quê? As audiências telepresenciais. Que nesse ponto é preciso entender que a linha que vem do CNJ é uma linha muito diferente da linha tradicionalmente adotada pelo TST. Porque o TST, o STJ, o CNJ tem, nesse ponto, propugnado pela utilização de negócios jurídicos processuais, ainda que não se use este nome, para a inclusão dos processos em pauta. Assim, tem aplicado, ainda que tenhamos uma instrução normativa no TST dizendo que negócios jurídicos processuais não se aplicam na Justiça do Trabalho. Aplica sim, e essa é uma prova inequívoca. Agora, é algo que depende de uma construção da realidade. Quero convidar aqui os amigos e as amigas da ADV Júnior, mas também todos aqui que estão acompanhando essa live, para querendo, né, nesse período de isolamento, e assistir a audiência comigo, lá na Justiça do Trabalho, nas audiências telepresenciais. Você, na sua casa, me mande uma mensagem inbox aqui no Instagram mesmo, que eu mando para vocês o link da sala de espera, e aí no dia da pauta, vocês, no horário combinado, entram lá e eu boto vocês todos para a sala virtual de audiência para assistir essas iniciativas. Nós estamos tentando, nesse ponto, otimizar a prestação jurisdicional nessa busca de um resultado mais adequado. Mas não é fácil, minha querida. Por quê? Porque isso é uma construção de mentalidade que Roma não foi feita da noite para o dia. E também não uma nova cultura. Acho que já falei uma visão geral, estou à sua disposição para eventuais perguntas ou por considerações finais. Professor, uma pergunta mais geral. Eu acho que está me ouvindo? Um pouquinho. Agora sim. Sim. Como o senhor vê a questão da conversão mandar da um MP? abraço aqui para o doutor Jorge Santiago Júnior, que trabalha lá no Ministério Público do Trabalho e é uma das maiores inteligências e culturas da Bahia aqui. Sou fã dele. Hashtag Jorginho, sou fã. Pode perguntar. Sim, como o senhor vê a conversão da MP 936 na Lei 14? Travou de novo. Mas acho que você Pergunta? falou... A pergunta está falando da conversão da MP 936 na Lei 14.020. Ela, na verdade, ela seguiu a mesma diretriz, não há modificação substancial, há apenas umas novas faixas para adequação do acordo individual, né? Mas a linha básica da MP 936 foi mantida. Só que, nesse ponto, com alguns esclarecimentos que me pareceram muito interessantes. Acho que podem, inclusive, ser objeto de lives específicas ou até mesmo, quem sabe, vocês estimulem aí a produção de artigos sobre esse tema. Vale a pena. Por quê? Porque esclareceu bastante a questão das gestantes, que podem, nesse ponto,
seguir a hipótese de redução do salário ou suspensão do contrato de trabalho, desde que não haja qualquer prejuízo à própria noção da licença maternidade, que o pagamento será na integralidade de como era antes da pandemia, e a estabilidade que aí decorre vai ser somada ao final da estabilidade prevista constitucionalmente. Foi, digamos assim, uma mudança de critério, né? Porque que é aplicável para a gestante, a MP não trazia expressão. A lei diz expressamente, mas isso pode ser um esclarecimento. Mas teve uma inovação, que é a soma das estabilidades, o que é muito interessante. Outra questão extremamente interessante é justamente a questão dos portadores de deficiência. Por quê? Porque se estabeleceu para eles uma estabilidade, uma garantia de emprego que inexistia na MP 936. Esses são pontos, e eu preciso dizer, e nesse momento que a gente vive tantas fake news e tantos discursos de ódio, pode até soar estranho, mas eu aplaudo o legislador nesse ponto. Acho que houve avanço, sim, e é preciso destacar quando há, claro que eu sou alguém partidário da noção de direitos sociais, de preservação de direitos fundamentais. Então, dentro dessa linha, eu tenho meu aplauso, sim. E, professor, partindo mais para a sua... Aqui, ó, só para vocês da DV Júnior chamar, estou vendo aqui a professora Francis Cristina, fiz uma live com ela, logo no começo da pandemia, vocês podem chamar, ela é professora lá do Rio de Janeiro, da Universidade Federal também, quem sabe pode ter uma oportunidade legal para vocês também interagirem. Certo, professora Francis, vamos entrar em contato. E, professor, partindo para a sua experiência como magistrado, o senhor tem observado um aumento expressivo do número de processos que estão sendo ajuizados nesse período por questões relativas a dúvidas sobre as relações de trabalho na pandemia? Para lhe falar a verdade, não. Por quê? Porque as pessoas ainda estão com muito temor. E com a Lei 14.010 do RJET, do Regime Jurídico Emergencial Transitório, houve um ponto que não vai estimular, neste momento, o aumento da demanda, que é a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais até o final de outubro. Então, temos aí um período em que as pessoas estão aí pensando se vale a pena ajuizar novas ações. Agora, se você me pergunta, pela minha experiência, em um exercício de dom de profecia, eu digo que no pós-pandemia, se prepare, porque as pautas vão crescer e muito nesse ponto, porque vai ter a quantidade de demandas represadas por não terem realizado audiências telepresenciais, porque um ou os dois advogados criaram resistência, e também as novas demandas decorrentes, aí sim, desta situação de confusões sobre normas da pandemia. Professor, alguns desses pontos levantados nos regimes especiais da pandemia das relações de trabalho, o senhor, por sua experiência, vê que serão mantidos num cenário de pós-pandemia? Eu acho que há várias questões dessas normas que, em tese, foram pensadas somente para o período da pandemia, mas que vão ensejar práticas que vão ser aplicadas posteriormente. Pensando nas relações do direito privado como um todo, eu não tenho a menor dúvida que as assembleias virtuais vieram para ficar, mesmo no pós-pandemia, como uma forma de acesso a determinadas participações que talvez não fossem tão fáceis a realizar. Digo isso com absoluta liberdade, até porque estou na presidência da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e temos acadêmicos que, pela idade, muitos deles com mais de 90 anos, eles não têm como mais se deslocar para a sede da academia para participar de uma assembleia. Sem sombra de dúvida, a prática das assembleias virtuais será alguma coisa que nós pretendemos aplicar, sem sombra de dúvida. Agora, do campo de vista das relações trabalhistas, é preciso, nesse ponto, compreender que vamos ter, sim, modificações. Sem sombra de dúvida, no campo das relações de direito material, vamos ter muito incremento do teletrabalho, do home office
né? Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que talvez em home office elas consigam ter uma produtividade muito maior do que na forma anterior. Então, se demorar ainda mais o período de isolamento, vocês não tenham a menor dúvida que no pós-pandemia, tudo aquilo que for possível fazer em home office será feito. Então, é algo também que é uma prática que veio para uma situação excepcional que vai para o futuro. E aí, já quero também jogar a parte processual. Não tenho a menor dúvida que as experiências das audiências telepresenciais vão perdurar no pós-pandemia, justamente na busca de um acesso à jurisdição. Nós vamos ter, sem sombra de dúvida, aí um espaço grande para refletir e para aplicar. Para mim, não vai fazer mais sentido pensar em expedição de carta precatória para ouvir testemunha. Não, façamos uma audiência telepresencial, é muito mais prático nesse ponto. É algo que a gente vai poder aprender. Agora, para isso, a gente tem que aproveitar o período da pandemia para ir aperfeiçoando essas práticas. Eu quero exortar vocês, meus amigos, vocês, minhas amigas, que participem das audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho, para que já possam criar a prática nesse ponto para o pós-pandemia. Temos uma pergunta aqui no nosso chat. Quais os principais e mais graves prejuízos da caducidade da MP 927 para o mundo do direito do trabalho? Sinceramente, a questão, eu não vejo grandes prejuízos com a caducidade. Eu vejo que determinadas medidas que foram praticadas unilateralmente agora vão ter que ser novamente objeto de negociação em aspecto de negociação coletiva. O exemplo mais evidente é colocar em home office. Por quê? Porque ou vai ser modificada a legislação, ou a gente tem que lembrar como é que era antes da pandemia. Antes da pandemia, empregado que trabalha presencialmente e que quer ser colocado em home office só poderia fazer isso por autorização em norma coletiva. Agora, nós, durante a vigência da MP 927, era possível fazer em forma unilateral pelo empregador. Agora, não mais. Então, perceba que os benefícios para a atividade empresarial do home office vão ser reclamados mais dia ou menos dia. Então, é uma prática. Agora, a gente precisa, na verdade, compreender outros aspectos. A experiência da MP 927, ainda que tenha caducado, pode estimular outras modificações legislativas nesse ponto. O senhor acha, professor, que com todas essas alterações, as relações de trabalho não regidas pela CLT vão se fortalecer no país mais do que já estavam crescendo nos últimos anos? Olha, nós estamos vendo o fenômeno dos entregadores de delivery, né? Então, perceba, a própria noção de invisibilidade social desses trabalhadores é algo que sempre preocupou os estudiosos do direito do trabalho. E hoje, na prática, muitos de nós dependem dele para trazer não somente comida, mas medicamento e outros produtos. Então, perceba como a reflexão sobre a necessidade ou não de incluí-los, se não no sistema formal da CLT, mas em algum tipo de sistema previdenciário, se mostra cada vez mais importante. Só que essa é uma matéria para reserva de lei. E não há ainda, no Congresso Nacional, espaço para uma discussão sobre isso. O que eu posso dizer é que, de fato, nós vamos ter aí um incremento da ocorrência. Mas eu não vou dizer que necessariamente será um incremento da produção. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta no chat que queira fazer? Vou deixar aqui um tempinho aberto. Aqui uma jovem advogada está falando de fez audiência aqui comigo. É que, como está o nome aqui, Bia ABM, eu não sei qual é o nome, mas que bom que eu pude te tranquilizar. E, para mim, tratar dignamente jovens, advogados e advogadas, jovens estagiários e estagiárias, é o mínimo que eu posso fazer
para que possamos construir uma nova justiça do trabalho. Eu costumo dizer, né, com frequência que a palavra ensina e o exemplo arrasta. E a gente tem que estar junto, construindo novos perfis, novos exemplos, novos paradigmas. Olha, e vou dar uma ordem para todo mundo da DV Júnior e para todos aqui, estudantes de Direito da Bahia. Vocês têm, tá vendo essa moça aqui, Rodolfo, você é maravilhoso? Essa é Flávia Gomes, neta de Orlando Gomes, é uma das responsáveis aí pela Fundação Orlando Gomes. Hoje ela é professora, foi minha aluna no passado e ela faz um trabalho sensacional, porque a Fundação Orlando Gomes faz um trabalho sensacional. Na Bahia, você não conhecer a obra de Orlando Gomes é um pecado que tem que ser assim, colocado no paredão. Então, como ninguém aqui quer ir para o paredão, eu quero que todo mundo vá, no pós-pandemia, conhecer lá a biblioteca, ter espaço para conhecer a história e conhecer o pensamento de Orlando Gomes, que é, sem sombra de dúvida, o profeta, o maior jurista baiano do século XX. Professor, aproveitando que o senhor citou Orlando Gomes, um exemplo de pesquisador, queria fazer uma pergunta que pode fugir um tanto do nosso tema. Que linhas de pesquisa no ramo do direito do trabalho o senhor viu terem uma maior procura durante esse período de pandemia? Quais setores o senhor enxerga como potencialidades dentro do ramo? Olha, na verdade, o campo do direito do trabalho está numa efervescência hoje, nesse período de pandemia. E aí a gente vê isso com muita frequência na produção de textos. Eu, como eu falei, estou presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e a gente fez 18 seminários junto com o professor Carlos Ratz, pelo Instituto dos Advogados, Instituto Baiano de Direito Constitucional da Bahia, e com o professor Saulo Casale Bahia, né, que é o coordenador do programa de pós-graduação em Direito da UFBA, né, e que nós tivemos temáticas múltiplas, mas vários dos palestrantes trabalhavam pesquisas no campo do direito do trabalho. Aí nós temos tanto sobre as normas do período pandêmico, quanto as próprias discussões sobre as novas formas de relação de trabalho, notadamente o trabalho nas plataformas digitais, essa subordinação algorítmica. Então, temos aí várias questões que podem ser trabalhadas. Nós temos uma pergunta aqui no chat da Eugênia Dias Moraes. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre um acordo com o funcionário que quer pedir as contas, mas quer fazer acordo. O senhor é a favor como jurista e como cidadão? Bem, Eugênia, vou lhe dizer o seguinte: o sistema trabalhista tradicional não admitia a extinção do vínculo empregatício por um distrato, por um comum acordo. Ou você demitia-se, ou seja, pedia demissão. Eu não gosto da expressão, embora consagrada na lei, pedir demissão, porque só pede o que pode ser negado. Não, você comunica a demissão, né? Você se demite. Ou a despedida, sem justa causa ou com justa causa, né? Na prática, os trabalhadores inventavam dizer, não, estou querendo fazer um acordo para ver se me despede, para receber o FGTS ou algo do gênero, mas, na verdade, era algo que, na prática, poderia ocorrer, mas que juridicamente inexistia. Por quê? Porque, de fato, era uma despedida sem justa causa, com algum tipo de acordo de gaveta, um gentleman's agreement, né, um acordo de cavalheiros, para pensar em algum tipo de devolução ou não pagamento, para tomasse recibo. A reforma trabalhista criou a figura do distrato, né, específico, numa aplicação específica para o direito do trabalho, com uma redução do valor do aviso prévio e da multa do FGTS, para tentar achar o meio termo. E se eu sou favorável ou contrário a isso, na verdade, favorável ao distrato, eu não posso ser contrário pensando como professor de direito civil. É uma conjunção de vontades. Mas o que é que na prática pode acontecer? Justamente empresas que querem despedir, mas ao contrário, elas querem agora forçar um distrato para pagar um pouco menos, né? E isso acaba indo, pode ir lá para o seu trabalho. Ó, aqui, minha querida da DV Júnior, quero que vocês também conheçam aqui duas grandes professoras talentosas. A primeira, essa Carol Tupi aqui, é a professora Carolina Tupinambá, lá do Rio de Janeiro. Ela é excelente para falar sobre mediação,
formas extrajudiciais de solução de conflitos. Acho que vocês deviam chamar aí para ela fazer uma live com vocês. E a professora Bruna Campos, que eu estou vendo aqui, também já fiz uma live com ela, foi minha aluna, hoje professora, colega, excelente, e ela é formada em matemática também. É formada em Direito e Matemática. Então, como o estudante de Direito tem uma redução atávica, não sabe aritmética depois da 4ª série primária, então vocês vão ver questões muito interessantes também com ela. Obrigada pelas recomendações, professor. Nós temos outra pergunta aqui do Diga chat, aí. do Hugo Quirins. Professor, fale um pouco mais sobre a utilização do princípio de força maior, artigo 518 e 503 da CLT, e a possível nulidade da rescisão contratual por esse fato. Bem, a questão é a seguinte: é possível fazer o enquadramento no 502, do 501, 502, 502, 503 da CLT sobre a força maior nesse período de pandemia? Sim, é possível. Agora, o problema não é dizer que toda rescisão contratual nesse período foi por força maior. Por quê? Porque, e como eu disse, estamos todos na mesma tempestade. Não estamos efetivamente no mesmo barco, mas estamos aqui, né, em tempestades, e nesse ponto todo mundo está tendo algum tipo de prejuízo. Pode se enquadrar com força maior na situação específica do encerramento da atividade em função da pandemia. Mas muitas vezes isso poderia se enquadrar no fato do príncipe. Mas a Lei 14.020, nessa complementação da MP 936, quis afastar o artigo 486 da CLT. Então, é possível, sim, pensar no enquadramento. Agora, perceba que é preciso ver qual é a situação da empresa. Um hospital, uma farmácia, um mercado, dizer que está extinguindo por força maior por causa desse período da pandemia não vai ser algo muito levado a sério. Então, claro que é preciso analisar a causa para verificar se não há nulidade ou não. E essa declaração de nulidade será no seu trabalho. Estou vendo entrando aqui, viu, a doutora Luciane Cardoso Barzotto, que é juíza do trabalho e professora também, lá no TRT da 4ª Região. Pessoa muito gente boa, né? Fiz lives com ela, vale a pena vocês também fazerem aqui, vai ser um canal muito legal. E para encerrar, professor, as perguntas do chat, qual é a opinião, qual a sua opinião sobre a aplicação do fato do príncipe a partir das medidas adotadas pelos governos estaduais e municipais recomendadas pelas autoridades sanitárias? Eu acho perfeitamente possível, do ponto de vista teórico, o enquadramento como fato do príncipe. O problema é que a Lei 14.020 quis afastar essa noção do ato de autoridade. Então, temos aí uma blindagem pelo texto legal. Então, hoje, embora tenha havido até uma sugestão pelo próprio presidente da República, não parece mais o caminho adequado para a disciplina normativa no Brasil, salvo se houver uma declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, o que eu não acredito. Então, a priori, não dá mais para fazer o enquadramento. E aí, falando aqui com absoluta liberdade, né, o enquadramento no fato do príncipe, se ocorresse, pensando no 486, seria, vou usar a expressão bem baiana, um esparro para o trabalhador. Por quê? Porque, de fato, nessa circunstância, o empregador não ia pagar, ele ia discutir em juízo, ele diria, tive que despedir por fato do príncipe, vai ter que trazer a entidade municipal ou estadual para o processo, apresentar a defesa. Nesse período, enquanto não se decide de quem é a responsabilidade, o indivíduo está sem receber algum dinheiro. E a depender, se o magistrado reconhecer o fato do príncipe, o 486 manda remeter o processo para execução na justiça comum. E mais do que isso, algumas situações como essa vão ter que a execução ser por precatório, ou seja, o cara não vai receber nada no período que está precisando de algum apoio. Certo, professor, obrigada. Eu vou abrir agora o espaço para as suas considerações finais. E antes, gostaria de agradecer mais uma vez por essa aula que o senhor nos deu hoje, por sua disponibilidade, pelo seu tempo e por estar sempre a favor mesmo da educação dos jovens, dos estudantes. E o empenho do senhor como professor é uma referência para nós.
Obrigado, minha querida. Eu quero dizer a todos e todas que é um prazer poder servir à comunidade jurídica, à sociedade brasileira e poder servir junto com a DV Júnior, que é uma instituição que tem todo o meu respeito. Eu vi nascer e fico feliz que esteja crescendo e despontando. Então, um grande abraço a todos e todas. Peço novamente que todos e todas se inscrevam aí no meu perfil no Instagram. Para mim é ótimo ter esse contato. Sou eu mesmo que respondo, não é assessoria não. Então, você manda mensagem em box, sou eu que respondo, né? E também dos meus canais do YouTube. Será uma oportunidade maravilhosa de poder interagir com vocês. Um abraço e a gente se encontra em outra live ou, quem sabe, no pós-pandemia. Tá certo, gente. Para quem perdeu algum ponto da live, a live vai ficar disponível no nosso Instagram, se quiserem assistir. E, professor, se o senhor quiser, ainda tem tempo, o senhor que também é um poeta, cantor, declamar alguma poesia, nos brindar com um pouco de arte, tá disponível. Tá certo, tá certo. Eu vou, então, encerrar com um poema que eu fiz já há muitos anos, né? Eu tinha 18 anos e de vez em quando eu recito ele, toda vez que com a minha banda eu canto My Way, para dizer sobre o meu caminho. É um poema que é interessante quando a gente não sabe o que é que a gente quer fazer, né? E quando eu tinha 18 anos, eu não sabia se eu ia fazer direito, se eu ia fazer engenharia, se eu ia fazer composição e regência, se eu ia ser hippie em Morro de São Paulo, se eu ia vender miçanga na praia. Então, como eu não sabia o que fazer, eu escrevi um poema que é assim. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era dor. Fui forçado e sou passado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. Uma vocação que não existe, nem nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar no grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é a minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Sejamos nós mesmos em todos os momentos, pandêmicos ou pós-pandêmicos. Um beijo, querido. Beijo, boa noite, gente.